quer ou uma simples palavra. É uma paz que o nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos quando ele dizia que estaria indo, mas que a paz dele ficaria entre nós. E assim é o que eu sinto na minha vida e desejo a todos. Sempre estar aqui no nosso canal, assistindo os vídeos que às vezes eu posto, contando os milagres que Deus faz, até mesmo colocando shotzinhos da Dudinha, porque cada videozinho dela postado representa muito na minha vida, representa o milagre que Deus tem feito no dia a dia dela, porque todos os dias eu não canso de dizer, a Dudinha é um grande milagre. A Dudinha vive o sobrenatural de Deus todas as manhãs. Não só porque eu vejo, mas também por ouvir. Porque o processo da Duda é um processo que só Deus, só Ele, só o nome do nosso Senhor Jesus Cristo que tem poder para fazer o que Ele está fazendo na vida da Duda. Hoje eu queria dividir alguns pensamentos meus com vocês. Eu estava ouvindo uma ministração, uma palavra, porque é como Deus fala, a gente se alimenta muito no físico, o alimento diário para o nosso corpo. Só que a nossa alma, o nosso coração, ela tem que ser alimentada espiritualmente. E eu faço meus devocionais todos os dias, sempre procuro, além de fazer a leitura bíblica, eu gosto muito de fazer um devocional de um curso de cura e libertação. E também eu gosto de selecionar algumas ministrações da palavra que me edifica na fé. E eu comecei a fazer uma análise da minha vida, do dia a dia, de todo esse tempo, de todo esse processo que eu e minha família estamos passando. Dia 9 agora fez 11 meses. Estamos completando pertinho de um ano. E aonde eu estou, no quarto, que é no 6º andar do Hospital das Clínicas, né? Aonde a Dudinha ainda se encontra hospitalizada. E uma das mamães dali me fez uma pergunta: você nunca questionou Deus por que você passa por isso? Eu respondi para ele quase imediato, porque eu não cheguei nem praticamente pensar. Eu falei, não, eu nunca questionei Deus, eu nunca cheguei para ele e falei, Deus, por que tu tá permitindo isso? Por quê? Não. A única coisa que eu sempre tive comigo, sempre, desde quando eu descobri que a Maria Eduarda teve esse diagnóstico, eu senti uma paz dentro do meu coração. Uma paz, não vou ser durona, eu vou ser verdadeira com vocês. Eu chorei no momento da descoberta,
porque foi tudo muito rápido, foi tudo muito espantoso, foi de uma forma assim, que não foi uma coisa assim, descoberta, passo a passo, não, foi tudo assim, papuf, pronto, e o mundo desabou naquele momento. Então assim, eu não posso dizer que eu estava preparada, porque eu não estava. Eu estava no auge do meu trabalho, muito satisfeita. Só que quando eu tive a Dudinha, então eu tive que fazer uma escolha. Então eu fiz uma escolha de não trabalhar mais e cuidar somente da Duda. Então eu tava assim num momento que eu tava muito satisfeita trabalhando na obra, como eu sempre amei fazer as coisas que eu tenho prazer em fazer, que é os bolos, pães. Então foi espantoso. O choro verdadeiro mesmo meu de ver a situação que minha filha se encontrava e todo o diagnóstico foi com 2 meses e meio que a Duda estava na UTI fazendo as químio, e um dia eu fui na igreja e tava a igreja em 52 dias de oração, e foi nesse dia que sobre o altar eu me debrucei ao Senhor e rasguei meu coração. Mas de questionar Deus nunca, mas eu sempre tive comigo, porque eu já passei muitos processos, alguns testemunhos da minha vida eu tenho contado aqui no canal. Eu tenho glorificado a Deus, porque Deus tem feito grandes milagres na minha vida, na vida da minha parentela, da minha família, dentro da minha própria casa. E eu sempre soube que é um propósito de Deus na minha vida. Mas tem situações na nossa vida que você nunca está preparada. Então eu não posso dizer a vocês que eu me senti, ou eu estou, ou eu vou estar preparada. Não. Não, eu não acredito que eu possa ter paz, eu confio, eu exercito a fé, mas de dizer, você está preparada para receber? Não. Preparada para receber uma má notícia? Não. Não. Acho que nenhuma mãe, nenhum pai está preparado para qualquer tipo de notícia ruim. E aí eu falei pra moça, falei, não, nunca questionei, sempre olhei com olhos que o Senhor estaria com algum propósito. Só que na minha cabeça sempre foi aquele propósito de dizer, Deus há de fazer uma cura na vida da minha filha, ou Deus possa estar cumprindo o propósito que ela veio para cumprir, e Deus vai levar. Eu tô sendo sincera para vocês, porque eu já vivi milagres, como vocês mesmos devem ter assistido alguns vídeos aqui no YouTube falando do meu pai, do meu irmão. Então é assim que eu sempre pensei. E eu louvo e agradeço a Deus, porque quando a Maria Eduarda, ela já passou, como todos sabem, no começo da descoberta, ela quase foi entubada, quando ela teve o Covid, há 11 meses atrás, logo quando descobrimos. E a Maria quase foi entubada agora de novo, com a infecção generalizada, a qual Deus fez esse milagre. Então eu, conversando com essa moça esses dias, porque
porque ela tem uma situação difícil que ela passa com a bebezinha dela. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, Senhor, olha como é as coisas. Eu oro, eu exercito a minha fé no momento mais difícil da vida da Maria Eduarda, a qual eles falaram que ela tinha poucas horas de vida. Eu sou bem verdadeira a vocês. Eu entrei, quando a médica falou, eu não chorei na frente da Duda. Eu ouvi, fiquei um certo tempo com a Duda e depois veio o pessoal do paliativo que fala, né? Ele abrange várias maneiras de trazer um conforto para nós, né? Tanto emocional como até mesmo para a criança naquele momento tão difícil. E quando veio o paliativo, que eu fui até o banheiro, eu nunca vou esquecer. Eu lembrei que há 11 meses atrás eu estava na célula que tem lá na minha casa e a gente estava com um clamor pela vida da Maria Eduarda, porque a Maria Eduarda estava na UTI, no estado crítico, e no meio da oração eu lembro o momento que Deus se usou do meu apóstolo. Ele falava em linguagem, né, novas línguas espirituais, e naquele momento que o Senhor visitava ele dizia que eu subiria até um monte, que era um monte alto e lá seria como oferta. E aquilo eu guardei. E eu lembro também, antes de eu saber do processo que a Duda estaria passando, um dia eu fui para a igreja e nesse dia o meu apóstolo, ele tinha ministrado uma palavra no domingo que falava da oferta de Abraão. E até meu irmão César, ele falou que nunca esquece que quando Abraão subiu até o monte e foi ofertar o teu filho Isaac, quando ele levanta o cutelo para fazer o ato da oferta, o César pega e fala assim que, como o apóstolo gritou, né? Não, Abraão! E aquilo marcou, né? Aquela palavra na minha vida, na vida do meu irmão e de muitos que estavam ali. E aí o Senhor também me trouxe uma lembrança quando eu estava gestante da Maria Eduarda. Eu lembro que eu fui na casa da minha irmã e quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela convidou pra gente ir até a igreja onde ela frequentava, e aí lá também teve uma ministração, e na ministração era também sobre ofertar seu filho como Abraão ofertou. E eu lembro que o pastor, ele chegava com meu esposo, que a gente estava sentado nos primeiros bancos da igreja, e ele falava: Josué, se Deus pedisse o seu filho ou a sua filha, porque eu já sabia que era uma menina, acho que eu lembro, se era ou não era, acho que eu já sabia, você ofertaria? E eu lembro que o meu esposo riu e falou que não, que era um ato muito difícil,
participou daquele culto, mas sabe quando você vivencia aquele momento do culto, guarda a palavra, mas no momento que você está passando os processos, os seus propósitos, as turbulências, os obstáculos que a gente vive no dia a dia, a sua memória não lembra. E eu comecei a fazer uma análise, eu mesma, e eu falava de uma maneira comigo mesma, eu falava, meu Deus, como é que pode, né? Eu nunca vou poder abrir a minha boca e dizer, eu fui pega de surpresa. Ah, Deus não me avisou. Ah, foi do nada. Não. Tem momentos que eu vou passando os dias e Deus vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo memórias de cultos, de ministrações, né? De formas que Ele já estava me avisando o que eu iria passar. Porque eu lembro de ter várias palavras que Deus falava que eu ia sobre um deserto, sobre um propósito. E aí, quando foi essa semana, conversando com essa moça, eu falei, Senhor, logo no começo eu ia muito pro Itaci, que é onde a oncologia é o tratamento principal da Duda. E lá tem um conforto maior. É um hospital ótimo, um dos melhores aqui do Brasil de oncologia. Vem pessoas de vários lugares, estado, país, para esse tratamento. E depois que a Duda teve a internação de 66 dias e depois mais uma, acho que foi de 11 dias, eu nunca mais consegui internação no Itaci. Todas as vezes que a Duda precisou de internação até o dia de hoje, a gente fica no ICR. E eu sempre perguntava, falava pra Deus por quê. E eu lembro que há uns meses atrás eu falei pro Senhor, Senhor, se tu tá querendo que a gente fique aqui no ICR, no escute, então eu quero viver experiências espirituais. Eu tinha feito uma oração. Por isso que Deus fala que nós temos que saber aquilo que oramos, aquilo que pedimos, porque simplesmente o Senhor ouviu a minha oração. Eu tenho vivido experiências espirituais no ICR. E essa semana eu comecei a analisar todos esses processos e eu tenho visto grandes milagres. Até mesmo eu estava conversando com a minha irmã e eu falei, Cláudia, às vezes a gente ora e fala desse jeito, assim, Senhor, eu quero ser tua serva. Me ensina, Senhor, a te servir na terra. Só que a gente não tem noção do que é isso. A gente não tem, às vezes, nem passa na memória o que é você verdadeiramente servir a Deus aqui na terra. Porque para você ser uma verdadeira serva, servir a Ele, Ele não vai se importar se você vai servir na bonância ou se você vai servir a Ele em momentos que é só Ele para nos socorrer, que é o que eu tenho vivido. E sei que tem mamães que estão vivendo piores que eu, porque eu cheguei a conhecer, tenho amizade
de mamães que as suas batalhas se findaram ali com seus filhos, mas não com a sua vida espiritual, não com a sua família ou com seus outros filhos, como é o Cauã, como é a Ana Clara. Mexe muito com nós, porque a gente pensa, poxa, lutou tanto, clamou tanto, buscou tanto um milagre, e de repente o Senhor levou. Mas se a gente olhar no mundo espiritual, eles receberam a cura deles, porque eles são crianças, e foi uma cura espiritual, porque eles vão continuar vivendo nos céus, não aqui na terra, como fardo, essa doença, né? Agora o Senhor olha com outros olhos a nós que estamos nessa batalha. O amanhã a Deus pertence. Eu profetizo, eu exerço a minha fé, eu confio em Deus, que Deus possa fazer um grande milagre na vida da Maria Eduarda. Todo dia é um milagre. A Duda já tem vencido muitos milagres, mas a cura completa é o grande milagre que a gente deseja no nosso coração, muito. Mas eu sei que até hoje a Duda já tem vencido e vivido grandes milagres. Eu nunca vou poder abrir minha boca e dizer que a Duda não viveu milagres. Ela sempre viveu milagres. E isso tem mostrado a mim mesma de dizer que o Senhor tem, está e ainda continuará me tratando, porque eu tenho aprendido coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Que a experiência maior que eu já tive, tenho tido muitas, mas a maior que eu tive foi da Heloísa. Além da minha filha, mas foi da Heloísa, que eu não esperava vivenciar o que eu vivenciei. Marcou muito. E de lá pra cá, desde o começo, é como eu digo, né? Aquela paz, desde quando eu descobri até hoje, nunca saiu de dentro de mim. Eu falo que eu não sei explicar, mas eu sei que ela se define, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, que é Deus. E agora, neste momento, a Maria, ainda eles não têm um projeto para Duda. Eles ainda o estão analisando. É como eles disseram, que ainda eles estão estudando. Eles ainda estão estudando um projeto para ela. A gente está esperando ainda vir os especialistas, né? Que eles querem que ela faça uma rádio. Não sabemos quantas sessões será. A Maria, ela limpou todo o fígado das necroses, como vocês têm me acompanhado aqui no canal. Mas o alfa-feto ainda da Duda tem, esse alfa-feto ainda está alto, não zerou, porque as necroses do fígado, ele subiu lá debaixo da costela da Duda, né? E tem o pulmão esquerdo com tecidos mortos. Glorificamos a Deus, porque é um milagre não ter foco de nódulos vivos. Então foi Deus quem permitiu esses nódulos estar mortos. Mas ainda a gente tem uma batalha muito grande pela frente. E em todo momento, como Deus tem permitido, está permitindo, de somente adorar Ele. Adorar, porque eu nunca vou esquecer o momento que
médicos disseram 72 horas para minha filha. E a minha filha já estava muito inchada. Eu lembro o intestino parado, eu lembro de todo o processo. E eu colocava Exua para Duda adorar. Eu não chorava na frente da Duda. Eu tinha meus momentos, eu saía para fora, sempre tinha um apoio dos meus pastores, dos meus apóstolos, de líderes muitos amáveis ao meu lado, muitas mensagens, tanto daqui dos seguidores, como o Face, o Insta, todos me ajudando em oração, os clamores das igrejas, que até hoje clamam muito pela vida da Duda. Isso é uma fortaleza que tem sustentado até o presente momento. E é aí aonde que, conversando com Deus, eu falava pro Senhor, Senhor, como ser grata. Que gratidão, Senhor, eu tenho a Ti. Que é nesses momentos que eu vejo o quanto eu amo a Ti. Eu quero Te adorar, quero Te servir. E para servir até mesmo no meio de um caos que a gente ainda tá vivendo, já vai fazer um ano, mas Te adorando, Te servindo. E nesse servir a gente ora para quem a gente nem conhece, nunca conviveu. Que é onde dos princípios, né? O amor ao próximo como a ti mesmo. Porque da Elo, acho que foi o mais marcante da minha vida. Tem sido até esse presente momento, né? Porque só conhecia a Elo há dias na UTI. De repente, a gente pedir de corpo e alma, se entregar de uma forma que nem eu sei explicar o que aconteceu, mas nós vimos o milagre. Deus tem mostrado a presença dele. Então, o que hoje eu queria dividir com vocês é que quando estivermos passando por processos que nós não entendemos, nós não podemos questionar Deus. É igual eu vejo meus apóstolos sempre pregando, né? Não pergunte por quê, mas sim para quê. E é verdade, para quê? E hoje eu entendo, estou entendendo ainda, porque eu ainda estou em aprendizado, que tudo isso é para o nome dele ser glorificado e ao mesmo tempo servir a ele. Porque nos hospitais o que mais precisam é de orações, é de fortalecimento em fé, porque unidas a gente vê o grande operar de Deus. E é assim que o Senhor permaneça no nosso meio. E é assim que eu tenho visto a blindagem de Deus, tanto no meu físico, como hoje mesmo, chegando em casa, que eu cheguei em casa 10 e pouquinho da manhã, agora são 2 e pouco da tarde, estou voltando para continuar com ela, porque meu esposo tem que trabalhar. E falando com uma moça, uma conhecida da gente, ela estava contando que operou da coluna, e eu falei assim, você acredita que faz 11 meses que em todas as internações da Duda eu durmo numa cadeira e o Senhor tem protegido a minha coluna, que eu não sinto dores nas costas? Já dormi até no chão, eu já contei aqui pra vocês os milagres que eu já recebi, sobrenatural, de viver coisas assim que verdadeiramente só podia ser o Espírito Santo para viver aquilo sobrenatural. E eu não sinto dor nas costas. A gente tem a canseira física, porque no hospital o horário não passa. O horário não passa. Gente, é impressionante como demora a passar a hora. Mas eu sempre procuro ocupar minhas horas ouvindo um devocional, lendo a Bíblia, adorando, conversando. Nossa, quantas vezes eu conheço uma pessoa que entra no quarto e a pessoa dá uma brecha para conversar. Eu vou ser verdadeira, gente, mas eu converso tanto das coisas de Deus, da Bíblia, das experiências, dos milagres, e de repente aquela pessoa, você vê na hora a fisionomia dela mudar, e
você vê a pessoa ser avivada na fé e de repente a pessoa começa a falar, ai, é verdade mesmo, né? Olha o que Deus faz, olha o que Deus está operando, olha não sei o que. Aí você fala, Deus, é incrível. E o conversar que você começa, de repente você nem vê passar a hora. Essa semana mesmo eu comecei a conversar sobre a Bíblia com o pai de uma bebê. A gente começou 10 e pouco da noite, a gente foi até 2 da manhã assim, ó. Um estralar de um dedo que a gente nem viu. Quando viu, nossa, a hora já passou. Mas estava tão gostosa a presença de Deus. Estava tão gostoso falar dos milagres da Bíblia, contar o operar dele, contar o que ele tem feito. Gente, se a gente soubesse como é maravilhoso viver essas experiências, é extraordinário. Porque se eu der lugar para os meus pensamentos ruins, de colocar na cabeça aquilo que eu tô vendo, realmente eu vou adoecer mais que a Duda. Eu vou chegar a um ponto que nem eu mesmo vou me aguentar, porque são muitas coisas que a gente vivencia. Eu vejo até minha irmã mais velha, Sara, às vezes liga pra mim e tem uma criança chorando porque tá trocando um curativo, tem outra criança gritando porque tá fazendo isso, porque você assiste aquele episódio, você não vive só o momento da sua filha, do processo que ela tá passando, você acaba vendo as dores de outras crianças e de outras mães. Mas eu louvo, hoje eu quero louvar e agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus ele é muito perfeito. Então hoje a minha mensagem é, o Senhor ele sempre conversa com nós, ele sempre nos avisa aquilo que vamos passar, mesmo que seja em dose homeopáticas, mas ele fala, bastamos prestar mais atenção em um culto, numa célula, numa oração, que a gente vai observando aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E todo o processo que a gente estiver passando, que podemos ter a consciência daquilo que às vezes cantamos ou oramos. No sentido, se eu quero ser serva, a verdadeira serva adora. Então nós temos que adorar. Não importa o tamanho do teu deserto ou do teu propósito que tu tem que passar. Mas o importante é saber que eu não sei ainda o desfecho da Duda em todo esse processo, mas de uma coisa eu sei, eu profetizo a cura dela como meu esposo, eu brinco com ele, você se tornou Ezequiel profetizando sobre o Vale dos Ossos Secos, porque muitas das vezes eu vi o meu esposo profetizar, a minha filha vai passar pela cirurgia, a minha filha não vai embora. E Deus tem cumprido, nós temos exercitado a fé. Eu sempre falo, sempre vai ser a vontade dele alinhada aos céus. Eu nunca vou exigir de Deus o que ele deve ou não fazer, não, isso eu não posso, mas eu exerço aquilo que ele tem dado sobre o meu coração. Exerço a fé, porque eu creio que o Senhor há de fazer um grande milagre. E todo esse tempo, eu também creio que é para um propósito, que o Senhor está mantendo nós ali. Então, desde já, obrigada a você que assistiu o meu vídeo, compartilhe, porque sempre possa ajudar alguém nesse propósito. Deus abençoe a todos e que Deus esteja